Olá você meu amigo e olá você minha amiga que me acompanha aqui no canal. Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda. Para você que não me conhece, eu sou Rafael Gama e aqui no canal eu conto histórias do estado do Ceará e também trago notícias atuais que vão fazer parte da nossa história. E o vídeo de hoje que eu quero lhe falar é sobre as igrejas de Fortaleza que ainda hoje guardam restos mortais de religiosos, escravizados e políticos. É isso mesmo. Vou trazer para você aqui uma matéria interessante sobre isso aqui, para vermos esse assunto, tá bom? Antes, eu quero lhe convidar, se você é novo aqui no canal, para que você você se inscreva no canal, tá certo? Se inscreva, ative o sininho, deixe o like para que você não perca nenhum vídeo, tá bom? E caso você queira mandar qualquer valor aqui pro canal, para o canal ter seus custos, tudo ajuda. Tá aqui o Pix 996-204-99387, tá bom? Para manter o canal, enfim, tá bom? Então, aqui sem mais delongas, vou trazer para você uma matéria interessante de um site daqui de Fortaleza, Diário do Nordeste, que trouxe essa matéria para poder ver. Vamos lá aqui, sem mais delongas. Tá aqui, ó. Igreja de Fortaleza ainda hoje guardam restos mortais de religiosos, políticos e escravizados, né? Vamos entender mais aqui essa matéria, tá bom? De acordo com o site. Tá aqui uma imagem que é Capela da Ressurreição da Católica Metropolitana daqui de Fortaleza, né? Onde são sepultados arcebispos e padres. Aí tem aqui, olha que coisa interessante. Monsenhor José Quinderé, não consigo mais ver quem é aqui. Tem aqui vários aqui, ó, na lateral, né? O Monsenhor José Quinderé, 1º de janeiro de 1882 e faleceu 26 de abril, 26 de agosto de 1960. Tá aqui conforme essa imagem, tá bom? Tá aqui, vamos lá, trazer essa informação aqui, ó. O sepultamento de igrejas em torno dessas construções já é um costume em Fortaleza e no restante do Brasil. A prática foi abolida com a construção de cemitério São Casimiro, o principal da cidade, que foi no ano de 1848. E a proibição dos enterros fora dele, mais de um século e meio depois, as igrejas da capital ainda guardam restos mortais de pessoas que foram sepultadas nelas. Também há aquelas onde religiosos ainda são enterrados ou acolhidos nas urnas com cinza de fiéis, né? Ou seja, foi abolido em 1948, mas ainda continuou depois dessa prática. Um exemplo dessa tradição que ainda permanece, em parte, ocorreu na igreja do Líbano, ali no meio de Tibus Cavalcante. Na última segunda-feira, dia 12, o pároco da paróquia Nossa Senhora do Líbano, Monsenhor Felipe Fuad Louca, faleceu naquela manhã aos 76 anos e foi sepultado em um dos túmulos da cripta da igreja. Olha aí. O sepultamento da igreja totalmente depende de regras cíveis e eclesiásticas. Pronto, para você que não está situado com a igreja do Líbano, aquela que fica ali na Tibus Cavalcante, certo? Descendo no sentido praia, ali acho que é na República do Líbano que fica na esquina, por conta da própria rua. Tá aqui, ó. Aqui é essa igreja aqui que tem por lá, se você não está lembrado qual é ela, tá bom? Então tá aqui a imagem para você ver lá. Hoje aconteceu essa última. Tá, e como eu vinha trazendo para você o texto, né? Esse tipo de sepultamento depende de regras civis e eclesiásticas. Segundo o padre Rafael Silva Maciel, o pároco da igreja de Nossa Senhora Aparecida no Montese, abre aspas, na arquidiocese, tá bom? Depende do desejo do sacerdote ou da anuência do arcebispo. E também depende da questão de vigilância sanitária das regras próprias para a construção do túmulo, explicou. Segundo a Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente de Fortaleza, a SEMA, não existe uma legislação específica no município de Fortaleza que trate sobre o sepultamento em templos religiosos ou igrejas. A prática é regulamentada por uma combinação de normas federais, estaduais e municipais, com foco principalmente na saúde pública, zoneamento urbano e preservação de patrimônio histórico ou cultural. Aí daqui uma aspa. Para a pasta reforça que, assim como qualquer outra edificação, a construção de templos religiosos e cemitérios de Fortaleza exige emissão de alvará de construção, independente do tipo de templo, ou sem a cripta. Esse documento é fundamental para assegurar que esse processo seja de acordo com as normas técnicas e legais do município, garantindo segurança
ordenamento urbano e conformidade com o planejamento diz a nota. O alvará é uma construção que regula a execução da obra, obedecendo ao que a legislação municipal prevê, especialmente na lei de parcelamento. O uso de ocupação do solo, que é a lei número 236/2017, e no Código da Cidade, lei complementar 270 de 2019, incluindo disposições relacionadas aos cemitérios. O Código da Cidade, porém, não se trata especificamente de sepultamento fora dos cemitérios. Ele estabelece que o uso de solo deve estar em conformidade com o zoneamento urbano e as normas sanitárias. Portanto, sepultamentos devem ocorrer em locais adequados e legalmente instruídos para esse fim, complementou. O alvará de funcionamento, por sua vez, é dispensado por templos religiosos, conforme a emenda da lei orgânica e lei complementar número 9 de 2015. O costume de realizar sepultamentos nos templos religiosos foi presente por tempo, por exemplo, na igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, no centro, a mais antiga de Fortaleza, ali no centro de onde, na igreja do Rosário, enfim, né, perto ali da Praça Ferreira. Com a história ligada à preservação da capital, ela foi construída por escravos sepultados e seu alicerce. Depois de ela se tornar uma igreja mais tradicional para a comunidade de Fortaleza, inclusive ocupando o lugar da catedral, você vai ter outras possibilidades e o mais famoso é Major Facundo, que está lá enterrado ali na igreja do Rosário. Eu já vi lá várias vezes aquela igreja lá. Assim que você entra pelo lado ali para a Rua do Rosário, tá lá, ele no lado aqui, entra aqui enterrado, assim mesmo de frente. Ou no lado esquerdo, melhor falando. E ele foi enterrado em pé, né, olhando para o Palácio da Luz, né, por isso que fica assim de frente ao Palácio da Luz, o que era a sede na época da administração, explicou o padre Damasceno. Natural de Aracati, João Facundo de Carlos Menezes, o Major Facundo, até já falei sobre ele aqui no canal já, sobre a sua história, foi presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, né, no período de 1838 a 1839. Foi assinado em 8 de dezembro de 1941, quando estava em exercício de inspetor da alfândega da capital, segundo registro do Instituto do Ceará. Aí tem aqui uma imagem aqui, ó, do Major aqui. Dom Aldo Polgoto foi sepultado no mausoléu dos padres sacramentinos e santuário de arquidiocesano de adoração. Tá aqui uma imagem para você aqui, vamos tentar ver se eu consigo ampliar mais para você observar aqui a imagem dele. Então você pode observar aí mais uma vez. Na Cátedra de Fortaleza Metropolitana, ainda hoje são realizados sepultamentos de arcebispos e padres na Capela da Ressurreição, que fica no subsolo do templo. Foi lá que levaram parte do resto mortais de Dom Aloysio Lochaide em dezembro de 2018. O arcebispo de Fortaleza, entre 1973 e 1995, inaugurou a catedral em 1978, após quase 40 anos de construção. E então, detalhe que eu já falei sobre essa história aqui dele já, do Aloysio Lochaide, o gaúcho quase cearense, né? Que ele poderia ter sido o primeiro papa fora da Europa. É isso mesmo, poderia ter sido ele, mas ele renunciou ao cargo. Ele teve votos dos 2/3 dos 3, né? Ou seja, ele teve votos de 2/3, né, dos cardeais na época, estava com mais de 93, mais ou menos, votos dos 118, mais ou menos, por aí. Só que ele não quis, por conta que ele tinha um marca-passo no coração, e fazia poucos dias que tinha falecido o João Paulo I, em 78, ele não aceitou, né? Mas ele poderia ter sido. Aí, nisso, o Carol Wojtyła acabou virando o padre, e ele, por sua homenagem, se denominou João Paulo II, tá certo? Talvez, até aqui dentro da minha cabeça aqui, talvez foi por isso que ele, em 80, quando o primeiro Papa da história veio para o Brasil, ele pisou aqui em Fortaleza. Talvez seja isso aí. Talvez depois eu vou fazer um vídeo para você aqui sobre a história do Papa João Paulo II em Fortaleza, tá bom? Vou fazer um vídeo bem elaborado para você, tá certo?
Isso, então, como eu falei, ele poderia ter sido o primeiro Papa fora da Europa, né? Primeiro Papa gaúcho cearense, né? E que viveu aqui em Fortaleza por muito tempo, né? E inclusive o Dom Luiz Lojada que teve aquele episódio lá no Aquiraz, no PPS, né? Que ele foi ver os presos, como é que estava sendo tratado, que ele foi atacado por um dos presos, lá em 94, né? Ó, na Cata mais antiga de Fortaleza, havia um número enorme de pessoas sepultadas contra o Monsenhor João Jorge Correia Filho, vigário-geral da Arquidiocese de Fortaleza. Naquela época, a inauguração, ele narra que familiares das pessoas sepultadas foram contratados para recolher os restos mortais e aquelas cujas famílias não foram encontradas estão em ossuário na parte da cripta. É totalmente verdade, aí ninguém vê nada, diz o sacerdote. Dom Manuel da Silva Gomes, Dom Antônio de Almeida Lustosa, Dom Raimundo de Castro e Silva, Dom José Terceiro de Souza, Dom Guido Maria Caçulo, Dom José Bezerra Coutinho, Monsenhor José Quinderé, Monsenhor Tito Guedes Cavalcante, são alguns dos religiosos que estão sepultados na Catedral de Fortaleza. Aí vamos ver aqui, ó. Na arquidiocese, no santuário arquidiocesano, a adoração existe ao mausoléu dos padres sacramentinos com esses mortais de padres da Congregação Santíssima do Sacramento. Tá aqui a imagem para você ver com mais clareza. Deixa para você aqui alguns segundinhos para você observar aí com mais clareza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O Santuário Arquidiocesano de Adoração, Igreja São Benedito, localizada no centro de Fortaleza, instalou o primeiro columbário em uma igreja no centro de 2022 para acolher urnas de cinza de fiéis falecidos. A primeira família a depositar as cinzas de um ente foi o jornalista Narcélio Lima Verde. No columbário, recebemos cinza de todos os que desejam depositar, como pede a igreja. Diz o pároco, né, Padre Francisco Júnior. Na Igreja Católica, a cremação dos corpos é permitida desde o ano de 1963 e a instrução ad resurgendum com Cristo, aprovado pelo Papa Francisco em 2016, orienta que as cinzas devem ser conservadas em local sagrado. E mesmo ambientes também existe mausoléu dos padres sacramentinos, onde são sepultados os religiosos da Congregação Santíssima e Sacramento. Um deles é o Dom Aldo Pagotto, um pároco santuário em 1996 e arcebispo emérito da Paraíba e faleceu em 2020, vítima da Covid-19, aos 70 anos de idade, né? Tem aqui, aqui é a pároco do Cristo Rei com o ossuário para guardar os restos mortais. Você pode observar aí, ó, na sua imagem. Tá aqui a imagem para você com mais detalhes. Vou deixar para você também mais alguns tempinhos para você gravar aí a imagem para você. Outras igrejas e mosteiros de Fortaleza possuem ossuários como Paróquia do Cristo Rei, né, que você vê na imagem, e tem uma estrutura para guardar restos mortais dos jesuítas no Carmelo de Santa Terezinha, nos bairros de Dias Macedo, e também recebe as ossadas das irmãs carmelitas que são retiradas do cemitério São João Batista depois de 5 anos de sepultamento. Tá aí, ó. A relação com a morte mudou. Socialmente, a relação com a morte mudou ao longo do tempo. Antigamente, as pessoas tinham uma relação mais próxima com os mortos e acreditavam que, sendo sepultado na igreja, ficava mais próximo de chegar ao céu. Explicou Maria Clélia Lustosa Costa, professora da Universidade Federal do Ceará. A morte não era um inimigo. O cemitério não era visto como um local de insalubridade, afirma a professora, que também é coordenadora do núcleo de Fortaleza, da rede Observatório de Metrópole. Aqui é a igreja do Rosário, aqui, Buda. Isso aqui eu conheço. Tá aí mais para você da igreja do Rosário, para você ver. E é assim mesmo lá, viu? Já fui algumas missas por lá. Já me confessei com o padre lá também, faz um bom tempo.
enfim. E é muito legal lá dá uma paz lá quando você vai assistir por lá uma missa. O professor de História de mestre em História, Paulo Ayrton Damasceno, que tem coluna no Diário do Nordeste, também aponta que era comum que o entorno das igrejas fosse uma área cemiterial e que no interior dos templos fosse destinado às pessoas mais abastadas. Tá aqui, normalmente é para aquelas famílias que contribuíram com obras e estruturas para a construção e edificação dos templos, ou seja, para pessoas que eram muito relevantes para aquele grupo colonial, explicou o professor. Com o tempo foi passando, o surgimento dos conceitos de cientificidade e o higienismo no século XXI, no século XIX, melhor falando, no século XIX, que foi 1801 a 1900, houve a separação especial entre viver e o morrer, diz Damasceno. Abre aspas, um período que ganha grande força a teoria das miasmas, impurezas liberadas da deteriorização das substâncias orgânicas e teorias dos maus humores. O cemitério passa a ser espaço distante e o centro onde as pessoas estão sempre ao contrário ao vento, para que o vento levasse os maus humores, explicou Damasceno, maus odores, né? Em Fortaleza, a professora Maria Clélia conta que a motivação da criação do primeiro cemitério, o São Casimiro, teria sido a situação em que a esposa do então presidente da época da província, Casimiro José de Moraes Sarmento, passou mal e pelo mau cheiro que estava exalando, os túmulos ficavam no piso da igreja do Rosário. E daí determinou que a construção do cemitério São Casimiro, que fica onde hoje está, na Estação das Artes. Nos trilhos onde ficava o cemitério, cada vez fazia uma reforma para lá reaparecer alguns ossos que sobrariam, né? Quando teve lá algumas reformas lá na estação depois disso. Então essa aqui é a imagem que eu estava lhe falando, que tem logo quando assim que a gente entra na igreja do Rosário. Você vai lhe mostrar aqui. E essa aqui que eu estava falando que é onde está enterrado o Major João de Castro Facundo, que foi assassinado mesmo na porta de casa, né? Já falei também para você essa história dele também. Você pode observar aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E atualmente o historiador explicou que no século XX também foi marcada por outra transição nessa relação com a morte, com o fim dos cemitérios de jazigos para a organização de cemitérios de jardins, justamente para não lembrar a história da morte, para trazer uma ideia mais idílica, porque nós fomos gradativamente nos afastando da ideia da morte e não gostamos de tratar o tema da morte. Tá aí, recordo aqui com o site, tá bom? Pois é isso aí, meu amigo e minha amiga que me acompanha aqui no canal. Se você gostou desse vídeo, dá o like, se não gostou, dá o dislike, não tem um problema, tá bom? Dá o like ou dá o dislike, fica à vontade. Mas eu peço que você se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, tá bom? Pois é isso aí. Muito obrigado, fique com Deus e até a próxima.